Antes de orarmos, quero te convidar a aquietar o coração e refletir sobre algo importante. Onde você tem fixado os seus olhos? Muitas vezes, nossa mente é bombardeada por preocupações, pelas lembranças de fracassos passados ou pelas comparações com os outros. Outras vezes, somos distraídos por conquistas, prazeres passageiros e até mesmo por ilusões que parecem trazer satisfação. Mas a verdade é que tudo aquilo que ocupa o centro da nossa atenção, cedo ou tarde, moldará o nosso coração. Se olhamos apenas para as dores, a esperança se esvai. Se olhamos para o mundo, o coração se distancia de Deus. Porém, quando olhamos para Jesus, algo poderoso acontece. Hebreus 12:2 nos lembra: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se essa palavra já falou com você, escreva nos comentários: meus olhos estão em Jesus. Esse versículo revela que nossa fé não começa em nós mesmos, mas no Senhor. Foi Ele quem iniciou a boa obra em nós e será Ele quem a completará. Cristo não apenas suportou a cruz, mas também triunfou sobre ela. Ele não apenas enfrentou a vergonha, mas agora reina em glória. Tudo isso nos mostra que Jesus é digno de ocupar o primeiro lugar em nossos corações. O mundo oferece distrações constantes, mas nenhuma delas pode sustentar a alma como Cristo sustenta. Fixar os olhos em Jesus é mais do que uma escolha momentânea. É uma decisão diária, um posicionamento constante de fé. Quando nossa visão está nele, encontramos direção, propósito e força. Mas quando desviamos o olhar, a confusão e a ansiedade rapidamente tomam espaço. Por isso, precisamos cultivar o hábito de alinhar nossos pensamentos e desejos ao Senhor, para que nossa vida seja conduzida de acordo com a vontade de Deus. Olhar para Jesus também significa desenvolver fome espiritual, desejo profundo de sua presença. Isso não é algo superficial, mas uma entrega intencional. A Bíblia nos ensina a buscá-lo de todo o coração, com intensidade e urgência. Não podemos nos contentar com uma fé superficial ou com um relacionamento distante. Precisamos mergulhar mais fundo, desejar mais de Deus e permitir que seu Espírito nos transforme diariamente. Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras nos mostram que seguir a Cristo exige renúncia e obediência. Não se trata de conveniência, mas de entrega total. Negar a si mesmo é abrir mão da própria vontade para viver o plano perfeito de Deus. Tomar a cruz é aceitar os desafios e sacrifícios que acompanham a caminhada cristã, sabendo que a recompensa é eterna. Se você deseja seguir a Jesus de todo o coração, declare nos comentários: eu tomo a minha cruz. A cruz não é símbolo de conforto, mas de entrega. Ela representa dor, rejeição e sacrifício, mas também simboliza vitória, salvação e amor eterno. É através da cruz que recebemos vida abundante e perdão. Por isso, não devemos temer os desafios que surgem por escolher seguir a Cristo, pois cada renúncia traz consigo uma revelação maior da glória de Deus. A vida cristã é marcada por contrastes: dor que gera esperança, perda que gera ganho, morte que gera vida. Quando aceitamos carregar nossa cruz, declaramos ao mundo que pertencemos a Jesus e que nada é mais importante do que permanecer em sua vontade. Essa decisão nos fortalece contra as tentações e nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Seguir a Cristo exige coragem, pois o preço da obediência pode ser alto. Mas também exige discernimento, porque o maior perigo é viver enganado, acreditando em uma fé sem compromisso. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Timóteo 4:8: o exercício físico é de pouco proveito,
Mas a piedade é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Muitos investem todas as suas forças em aparência, conquistas e bens materiais, mas esquecem que tudo isso passa. A verdadeira riqueza está em viver uma vida piedosa, centrada em Cristo. O mundo tenta nos convencer de que a felicidade está na comparação ou no sucesso pessoal, mas a palavra nos mostra que ela só se encontra em Deus. Se você escolhe viver para a eternidade, escreva nos comentários: eu escolho a piedade. Infelizmente, muitos dentro da própria igreja têm negligenciado a santidade e a entrega total. O inimigo trabalha através da mentira da autossuficiência, fazendo com que alguns acreditem que podem viver sem depender da graça de Deus. Foi essa mesma ilusão que cegou os fariseus e saduceus. Confiavam em suas próprias obras, mas rejeitaram o Filho de Deus. Jesus os confrontou porque sabia que a verdadeira justiça não vem de comparações humanas, mas da submissão à vontade do Pai. Por isso, cada crente é chamado a viver em arrependimento diário, humildade e fé sincera. A santidade não é uma opção extra, mas a evidência de um coração rendido ao Senhor. A vida do verdadeiro cristão é guiada pela fé. Andar por fé e não por vista não significa ignorar a realidade, mas confiar em Deus acima do que os olhos naturais enxergam. A fé declara: meu Deus é maior do que os fatos que vejo diante de mim. Quando tudo parece perdido, a fé aponta para a vitória em Cristo. Quando nos sentimos fracos, a fé nos lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Essa confiança muda nossa maneira de orar, de agir e de enfrentar os dias difíceis. Não estamos sozinhos, pois a presença do Senhor caminha conosco, fortalecendo-nos em cada batalha. Se você crê que Deus é maior que os seus problemas, escreva nos comentários: eu ando pela fé. A oração é o oxigênio da vida espiritual. Assim como o corpo não pode viver sem sangue, o cristão não pode viver sem oração. Ela não é apenas um pedido, mas um diálogo íntimo com o Pai, onde nosso coração é moldado e alinhado ao dele. A palavra nos ordena a orar sem cessar, mostrando que não se trata de uma prática ocasional, mas de um estilo de vida. É na oração que recebemos forças para resistir às tentações, discernimento para tomar decisões e paz para enfrentar os dias turbulentos. O inimigo sabe disso, por isso tenta roubar nosso tempo de oração, distraindo-nos com preocupações e vaidades. Precisamos compreender que oração é mais do que pedir coisas a Deus, é permanecer conectados à fonte da vida. É reconhecer que sozinhos somos fracos, mas nele somos fortalecidos. A oração nos mantém firmes quando as tempestades se levantam, porque fortalece a nossa confiança no caráter imutável de Deus. Ele é fiel em todas as gerações, não muda e não falha. Ainda que as lutas sejam intensas, aquele que ora se torna inabalável, porque está firmado na rocha. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais experimentamos sua paz e seu poder em nossas vidas. Se você deseja permanecer firme em oração, comente: minha vida é sustentada pela oração. Querido irmão, lembre-se, fixar os olhos em Jesus é a chave para não se perder em meio às distrações deste mundo. Negar a si mesmo é a porta para experimentar a plenitude de Deus. Tomar a cruz é a decisão que revela nossa verdadeira identidade como discípulos de Cristo. Viver em piedade é o segredo de uma vida cheia de propósito. Perseverar em oração é a garantia de permanecer firme até o fim. Quando as tempestades vierem, você não será abalado, porque sua vida estará fundamentada na rocha eterna. No fim, aquele que começou a boa obra em você será fiel para completá-la, e você verá o Senhor em glória, assentado à direita do Pai.
Que essa mensagem desperte em você a coragem de permanecer fiel e que o Espírito Santo fortaleça sua caminhada todos os dias.